Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcão do PDT, aqui do Rio de Janeiro, e quero te convidar para ingressar com a gente nessa mais uma aula do Instituto Leonel Brizola, da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, onde nosso tema de hoje é sobre mobilidade urbana. Eu não sei se você sabe, mas se você vive numa cidade ou vive no campo, é fundamental que você tenha capacidade e liberdade para poder sair da sua casa, ir até o seu trabalho, realizar a conquista do seu espaço no mercado de trabalho, ir até a sua universidade ou até a sua escola, adquirir novos conhecimentos e melhorar a sua qualidade de vida. Então, portanto, mobilidade urbana, ao contrário do que muita gente pensa, não é simplesmente um ir e vir comum. Mobilidade urbana é um direito do brasileiro, previsto inclusive na nossa Constituição Federal. Não sei se você sabe disso, mas é direito fundamental lá no artigo 5º, o direito à mobilidade urbana. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Muito bem-vindo. Separe aí o seu tempo, coloque o seu fone de ouvido, se você estiver de repente num trem ou num ônibus, ou se você estiver de repente pedalando aí de bicicleta, fica ligado porque a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que tem a ver com todo mundo e que infelizmente tem sido problema em muitas das nossas cidades, grandes ou pequenas, que é a questão do transporte de massa. Caso você não saiba, é importante você entender que o transporte público faz parte do conjunto de políticas públicas que tem que ser previsto, financiado e executado pelos entes públicos, ou seja, Prefeitura, Governo de Estado e Governo Federal. Os três níveis de administração pública do nosso país têm responsabilidade, tanto na parte estratégica, ou seja, na parte de pensar em como viabilizar o acesso à mobilidade urbana, para que as pessoas possam produzir riqueza, adquirir conhecimento e até ir ao lazer e absorver também produtos de cultura, como também a parte de soluções do nosso espaço urbano e nosso espaço rural. Então é fundamental que você entenda que discutir, conhecer dentro do PDT políticas de mobilidade urbana é garantir que o brasileiro e a brasileira tenham condições de ter uma vida com mais qualidade, com mais desenvolvimento humano e principalmente com mais liberdade para poder exercer a sua cidadania. Eu queria tratar com vocês especificamente de uma coisa chamada transporte sobre trilhos. Às vezes você pode pensar, não sei, de repente você mora no Nordeste e fala assim, transporte sobre trilho, você está falando de quê? De carga? Não, estou falando de gente e de carga. Eu estou falando da solução mais interessante e de maior empenho que a gente tem, que é o transporte ferroviário. Hoje no Brasil, muita gente ainda sofre com o transporte, principalmente na área metropolitana. Eixo Rio-São Paulo, você tem grandes cidades em volta da capital que é responsável, por exemplo, por fornecer mão de obra para os centros da capital, tanto a parte de empresas ligadas a serviços, como na parte de empresas ligadas à indústria. E o transporte dessas pessoas se dá em grande escala pelo sistema de metrô, pelo sistema de trens urbanos. E se você pensa assim, poxa, mas eu uso ônibus, eu moro na Grande São Paulo, eu moro na ABCD, então eu moro na Grande Curitiba, eu uso ônibus, realmente, Curitiba, tudo lá é ônibus, não tem praticamente trem. E você parar para pensar um pouquinho, poxa, por que a gente tem o trem? Por que quando você olha, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, alguns países até menores que o nosso, o investimento e a malha, ou seja, a capacidade do transporte sobre trilhos é muito maior até do que o transporte sobre pneus, como por exemplo ônibus e sistemas de BRTs. Por quê? Por que se no primeiro mundo, ou no antigo primeiro mundo, como era chamado antigamente, você tem um enfoque bem intenso para o transporte em trilhos? Simplesmente, gente, porque o transporte de trilhos é o transporte mais eficiente no quesito redução de poluição, no quesito qualidade e principalmente pontualidade e principalmente no quesito durabilidade. Você hoje tem, se você pensar um pouquinho, existem algumas linhas de trens hoje no Brasil que são do século XIX, 1800 e alguma coisa, são do início do século XX e as linhas continuam funcionando. Já algumas estradas que foram criadas ainda nos anos 60 já passaram por recapeamentos inúmeras vezes. A manutenção do sistema sobre trilhos é muito mais tranquila, muito mais duradoura do que a manutenção do sistema sobre pneus, no caso de asfalto e concreto. Então é interessante a gente analisar com muito cuidado
o que diz respeito ao nosso sistema de transporte sobre trens, o transporte sobre trilhos, em especial o sistema metroviário urbano ou das grandes metrópoles. Eu falo do estado do Rio de Janeiro, não sei se você está em Salvador, se você está em São Paulo, depende se você está na grande Porto Alegre, né? Eu não conheço esses locais, mas eu posso falar aqui do Rio de Janeiro. Eu queria muito que você refletisse comigo sobre o que está acontecendo e o que vem acontecendo com os sistemas de transporte ao longo dos últimos 20, 30 anos. Será que o transporte melhorou ou o transporte piorou? Faça a reflexão. Você pode pensar assim, o transporte de repente melhorou porque agora eu tenho um ônibus com porta USB, ou então eu posso pegar a minha moto e ir para o meu trabalho, ou então eu tenho até o uso do aplicativo. Mas será que melhorou mesmo? Quanto tempo você passa dentro do transporte público, seja ônibus, seja carro, seja trem ou metrô, para sair da sua casa e chegar no seu trabalho? Ou para sair da faculdade, né, e voltar para casa, se você de repente estuda à noite após o trabalho? Pensa sobre isso. Quanto tempo você gasta dentro do transporte público? Faça a reflexão, faz essa conta e divide, veja lá quantos por cento ou qual a fração disso representa do seu dia. Você passa 3 horas dentro do transporte público, 4 horas, olha quanto compromete isso da sua vida. Então a gente precisa sim falar de qualidade de vida, e falar de qualidade de vida é falar de sistemas de transporte público. E a gente precisa, de fato, colocar isso como bandeira do nosso partido. Talvez você ache que não, talvez você pense que não, eu não preciso, eu tenho meu carro. Mas quando você pega o seu carro, você não pega um engarrafamento? Você já deve ter visto alguma reportagem ou alguma imagem onde um ônibus representa 30 carros e o espaço ocupado por 30 carros é muito maior do que o espaço de um ônibus. E uma composição de trem. Quantas pessoas ela não leva de uma vez só? E isso reduz, por exemplo, a poluição sonora e a poluição de emissão de gases do efeito estufa. Então, quando a gente fala de soluções de mobilidade, e em especial fala sobre mobilidade de massa, e aí eu quero falar sobre o sistema, sobre trilhos, trem e metrô, a gente está falando daquilo que é a solução para resolver vários problemas endêmicos, sistêmicos que nós temos nas grandes metrópoles. Então, o PDT-MOB, falar sobre transporte sobre trilhos é fundamental. E aí, gente, a gente não pode negar quem nós somos. Nós somos o PDT de Vargas, o PDT de Brizola, o PDT de Darcy Ribeiro, onde sempre se pensou naquele que é o mais sacrificado, onde sempre se pensou no trabalhador, naquele que sofre. Então vamos lá. Transporte público. O que tem acontecido com o transporte público nos últimos anos? Ele tem se tornado cada vez mais deficitário ou cada vez mais lucrativo? O que os últimos governos fizeram aí na sua cidade, no seu estado? Eu vou falar do que fizeram aqui no Rio de Janeiro. Nós tínhamos, e aí eu preciso realmente falar de história, e aí de novo a gente cai na base do que é ser trabalhista, do que é ser do PDT. Ora, o nosso sistema de transporte começou ainda no século retrasado, ainda no século XIX, com a construção de linhas aqui, linhas férreas aqui no Rio de Janeiro. Logo depois, no início do século XX, ainda se manteve essas linhas na mão da iniciativa privada. E depois, com o governo Vargas, começou-se a ver o encampamento e a estatização do sistema de transporte sobre trilhos. E aí a gente vê a evolução e o crescimento da capilaridade do acesso do transporte sobre trilho aqui no estado do Rio de Janeiro, em especial na Baixada Fluminense, alcançando Nova Iguaçu, o Duque de Caxias, alcançando o Gramacho, alcançando o Guapimirim, né? E também alcançando o Niterói. Caso você não saiba, a gente tinha um sistema de trens que ia até Rio Bonito e funcionava regularmente. E isso funcionava na mão do poder público. Por quê? Porque nós tínhamos uma política estratégica, né? Ainda nos anos 50 foi pensado, né, uma política estratégica para que a gente pudesse ter o crescimento do acesso ao transporte público, porque cada vez mais as pessoas tinham que buscar uma residência mais distante por causa do custo da moradia, e com isso a demanda por transportar pessoas se tornou cada vez maior. Então você teve essa evolução ao longo, né, de todo o início, de todo o século XX. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a rede ferroviária federal.
A Rede Ferroviária Federal foi criada, né, em 1957. E a gente precisa ter o entendimento que essa rede foi um investimento nosso, um investimento de dinheiro público, e ela deu resultado. Ora, com o início, né, com o período militar, depois da redemocratização, a gente aqui no Rio de Janeiro passou por uma onda de privatização. Você deve ter vivido isso. Se você nasceu ainda no século XX, você ouviu falar em projetos de privatização, campanhas de privatização das empresas públicas, né? E a gente hoje está vendo o reflexo disso. Hoje você tem vários sistemas que foram privatizados. E eu vou mostrar para você, daqui a pouquinho, a evolução disso aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de trabalhar com números, para te mostrar o que aconteceu, tanto com a capacidade de transporte, quanto com o volume de passageiros, desde que as empresas, como por exemplo a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que era uma empresa pública, estatal, da União, foi sendo sucateada aqui no Rio de Janeiro e transformada numa empresa do Estado, a Flumitrens, e depois privatizada com a Supervia. E a gente vai ver isso no nosso próximo quadro.